A internação repentina do presidente Jair Bolsonaro colocou em evidência um problema chamado obstrução intestinal. Esse tipo de caso acontece quando há um bloqueio no funcionamento do sistema digestivo. Em muitas situações, o paciente precisa passar por uma cirurgia. A nossa reportagem conversou com um especialista que vai explicar como isso acontece e quais os riscos. A animação mostra de forma simplificada o que acontece dentro do organismo. O problema se dá quando há um bloqueio das fezes e gases que passam pelo intestino. Os sintomas são cólica, vômitos, prisão de ventre, estufamento do abdômen e soluços, como aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro. Então, a obstrução intestinal nada mais é, de que algum fator externo que interfira na forma do intestino, impedindo o fluxo normal das suas secreções ao longo dele. A obstrução pode ser de dois tipos, no intestino fino ou no intestino grosso. O primeiro caso é o mais comum e acontece geralmente em pessoas que passaram por algum tipo de cirurgia no abdômen, como foi o caso do presidente. Desde que levou uma facada em setembro de 2018, Bolsonaro passou por 6 cirurgias. Durante o processo de cicatrização, existe o risco de uma membrana se formar no intestino e obstruir a passagem dos resíduos. Hoje existe uma tendência do cirurgião fazer cirurgias através da cirurgia chamada por vídeo, onde são feitas pequenas incisões e o cirurgião trabalha com instrumentos delicados. Essa cirurgia, ou esse tipo de cirurgia, praticamente não causa aderências. Entretanto, quando o cirurgião precisa realizar um corte no abdômen do paciente, o que ainda acontece para diversas doenças, o cirurgião tem que manipular os órgãos intraabdominais com a sua luva, que tem talco, e aí você tem um pouco de sangue, a manipulação cirúrgica, os pontos que são dados. Tudo isso faz com que haja a criação de cicatrizes intraabdominais. E essas cicatrizes intraabdominais que vão desenvolver as ditas aderências. A obstrução intestinal pode acontecer de duas formas. A primeira delas é a obstrução parcial, também conhecida como suboclusão. E quando isso acontece, um tratamento clínico geralmente resolve o problema. A segunda forma é a obstrução total. E nesse caso, o paciente precisa passar por cirurgia. O especialista afirma que após o tratamento ser concluído com sucesso, o risco de uma nova obstrução acontecer é pequeno, mas o paciente sempre vai conviver com essa possibilidade, especialmente no caso do presidente, que já passou por várias cirurgias. Infelizmente, aderências não têm tratamento preventivo, tá? E de outro lado, né, o paciente que tem um quadro como esses, ele pode vir a ter novos quadros. Tá? Então, não é comum, não necessariamente isso vai acontecer, mas veja, no caso especificamente do presidente, né, ele teve múltiplas cirurgias abdominais, certamente ele tem aderências intraabdominais e que causaram esse quadro agora, e que ele não tem nada o que ele possa fazer que vai evitar que isso venha acontecer novamente, e se acontecer seria de uma maneira aleatória. A chance de ter um novo quadro como esses não é grande, entretanto, ela existe.